Está no ar o podcast que vai tocar as suas ideias. Para você que achava que a gente não voltava, a gente voltou. E este é o podcast que vai pocar as suas ideias. Meu nome é Guto e eu estou com o Vini, que ia toda quarta-feira para a Praia da Costa ouvir o Lucinho Barreto na Quarta Louca. Pegou pesado pra caramba, hein? Eu já fui! Que isso, gente. Eu até esqueci aqui. Eu fui uma vez só com um amigo meu, eu vou falar o nome dele, vou falar aqui. Fui com meu amigo Juliander, que é pastor lá em... Não vou falar a igreja que ele é pastor, não. Juliander é fã de Lucinho, cara. Ele era, aí eu fui com ele, uma vez. Você é louco, nunca fui, tá maluco. Fala, galera, salve, salve, eu sou o Vini, tô aqui com a Leia, que é tão modinha, mas tão modinha, que já está gravando worship no TikTok. Muito bom. Isso é muito millennial. Worship check, só 3 palavras, 3 notas. E aí, galera, eu sou a Leia, eu tô aqui com o João Marcos, que já tá fazendo curso de marketing digital para poder gravar os seus cultos e apresentá-los muito melhor nas redes sociais. Rapaz, como foi que você adivinhou? Não, galera. É ele e o David Leonardo. Misericórdia, pai. Os dois hereges. Não sei o que é mais herege. E aí, galera, aqui é o João Marcos. E eu tô aqui com o Guto que quer ser tão modinha que tem um podcast só dele no Spotify. Ai, meu Deus do céu, hein? Pois é, meu povo, a gente tá aqui hoje pra falar de um tema melindroso que a gente corre um sério risco de ser cancelado na internet. Vamos mexer com pastores amados de muita gente aí, ó. Hoje a gente vai falar sobre pastores modinha. Mas antes, vamos para os nossos salves e recados. Chegou a hora mais aguardada por você, que acompanha o nosso podcast, que está ligadinho, aquela hora que você cruza os dedos na esperança de que este salve hoje vai ser exclusivamente para você, vai falar o seu nome e a cidade de onde você está falando aqui no nosso super podcast. Hoje, o nosso salve do podcast vai para a turma que entrou na nossa live, que a gente realizou na sexta-feira. A nossa live que foi o sorteio do livro do João. Quem ganhou foi o Nelsinho. Um super salve aí para você, Nelsinho, que garantiu este livraço do João. E a gente manda hoje um salve para a galera que acompanhou a nossa live, que estava lá com a gente, comentando, que animou o nosso sorteio da sexta-feira, que foi a Raquel Fabre, o Tiago Moreira, o pastor Marlon, o pastor Jailton, a Beth, que foi inclusive a ganhadora do nosso primeiro sorteio do livro Ego Transformado. A gente quer mandar um super salve para vocês. Muito obrigada por estarem com a gente na nossa live. Continuem acompanhando o nosso podcast, continuem acompanhando as nossas redes sociais e muito obrigada porque vocês estão aí dando essa moral pra gente, estão sempre compartilhando o nosso conteúdo, estão sempre aqui com a gente. Muito obrigada e um super salve para vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês. Salve, galera, Gutão aqui na área para mais uns recadinhos do podcast. E o primeiro recado que eu quero deixar para você é que saiu o resultado do sorteio do livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido, do nosso querido João Marcos. E a gente fez uma live, se você não sabe, na última sexta-feira nós fizemos uma live onde a gente bateu um papo com a galera que estava ali no Instagram sobre o livro e jogamos conversa fora também, falamos as nossas besteiras que a gente fala no podcast também, foi muito bacana. A live está ali no IGTV do podcast, então se você perdeu você pode dar uma olhada lá, mas desde já adiantando, a gente quer parabenizar o nosso mano Nelsinho no Instagram, Nelson Diablés, nosso amigo poeta, escritor de livro também, que ganhou o sorteio
do livro Escritos Modernos de um Jovem Sabido. Mas se você não ganhou, se você está triste que não ganhou dessa vez o sorteio, você ainda pode adquirir o livro. João Marcos em poucas unidades do livro. Você pode procurar ele no Instagram, joaomarcosbezerra.pr, e chamar ele no direct ali e fazer a compra do seu livro com uma bela dedicatória. Outro recadinho que eu tenho para você é: se você ainda não segue o podcast nas redes sociais, vai lá, segue a gente. Estamos no Instagram, no Facebook, no Twitter. Siga a gente lá para ficar informado de tudo que a gente produz, tudo que a gente posta nas nossas redes sociais. E se você ainda não segue a gente, nós estamos nas principais plataformas de podcast. Estamos no Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcast, Google Podcast. Você pode escolher a sua plataforma favorita para você ouvir o podcast. E eu queria pedir que você seguisse a gente lá, ou favoritasse o nosso programa na sua plataforma favorita, porque você vai ficar por dentro de tudo que a gente lançar. Ele avisa você direitinho quando a gente lançar. E quando você ouve por uma dessas plataformas, você tem a facilidade de baixar o episódio que você quer ouvir e ouvir offline sem gastar seus dados móveis. Então, assine o feed do podcast no seu agregador favorito de podcast e acompanhe a gente lá. E se você é fã do podcast, a gente é muito grato por você que está semanalmente ouvindo os nossos programas, comentando. Eu queria dizer que você, caro ouvinte, é muito importante para a gente, e você também é muito importante para que o podcast cresça e ganhe novos ouvintes. Então, se você gostou de algum episódio, manda o link para um amigo e faz propaganda para a gente, porque você ajuda muito a gente a crescer e a divulgar esse conteúdo que a gente faz com todo carinho para você. Agora, aproveita esse episódio aí, que esse episódio está sensacional. Pois é, galera, pra gente começar a destrinchar esse tema aí, pode ser bem chato ou pode ser bem divertido, pode fazer alguns rirem, alguns chorarem, alguns cancelarem a gente. Queria chamar a nossa querida jornalista Leia Tassi. Fala pra nós aí sobre um pouco desse tema, Leia. Vamos lá, galera. O nosso contexto hoje, nosso panorama, hoje ele vai falar sobre esses pastores que estão nas redes sociais, esse pastor que com certeza você já recebeu um videozinho no seu WhatsApp, você já viu a página dele no Instagram, mas isso não é de agora. Esses pastores, eles começaram a estar nos meios de comunicação muito tempo atrás. Se você não sabe, antigamente os pastores, eles tinham programas de TV e tinham programas de rádio também. E entre os mais conhecidos aí, a gente tem o Bispo Macedo, né? Tem uma emissora, não só tinha um programa de TV, tem uma emissora, que é a Record. Tem o Malafaia, o pastor Fanini, que também teve um programa de TV há muito tempo, e o pastor David Miranda, Davi Miranda, na verdade, que ele é o fundador da Deus é Amor. Ele tinha um programa de rádio gigante, que rolava assim, alta madrugada, e muita gente foi alcançada por essas pessoas. E aí, quando chegou a popularização da internet, ela trouxe uma possibilidade muito maior de divulgação e gratuita, o que era totalmente inviável na época de rádio, na época de televisão, porque para ter um programa de televisão, um programa de rádio, é muito custo, né? Você precisa bancar esse programa, precisa bancar esse horário, então você tem que ter muito dinheiro. Quando a internet chegou, qualquer pessoa podia fazer um programa, qualquer pessoa podia postar na rede social, no YouTube, né? Na época ainda a gente tava uma era antes de Facebook, antes de Instagram, a gente teve aí YouTube, Twitter, Orkut até. E aí começaram a surgir alguns pastores que vocês já conhecem hoje. Se você é mais jovenzinho, se não é tão antigo quanto a gente, você vai lembrar do pastor Lucim Barreto, do pastor Ariovaldo Júnior. Isso aí você tem que ser bem reaça para poder saber quem é esse pastor. E pastor Cláudio Duarte, né? Que ainda é um grande boom, né? Um cara que despontou aí, YouTube, palestras e tá em todos os cantos. E aí, quando chegam as redes sociais, o Facebook, o Instagram, que aí que popularizou mesmo, né? Os smartphones, um acesso muito maior a smartphones, muito mais popularizado. Aí qualquer pastor com
com seu smartphone, ele já conseguia transmitir seu próprio culto. E aí, nesse contexto, a gente começou a ver muitos pastores modinha surgirem. Os pastores que não querem ficar para trás, mas que começaram a oferecer, ao invés do evangelho, ao invés de aproveitar essas redes sociais gratuitas, de grande alcance, popularização do smartphone na mão de qualquer pessoa, ao invés de transmitir a mensagem do evangelho, começaram a criar conteúdo de entretenimento. E aí, a proposta de usar o meio de comunicação como ferramenta de evangelismo foi se perdendo e acabou dando espaço para mostrar o trabalho do pastor como uma figura pública, como uma pessoa famosa. E aí a gente chega nesse contexto que a gente está hoje, de N pastores modinha, pastores que, ao invés de oferecer evangelismo, evangelho, estão oferecendo muito mais entretenimento do que o evangelho que as pessoas precisam ouvir. Muito bem, gente. Depois desse panorama aí, achei que ela ia entrar nos nomes, aí eu já ia começar a entregar esse povo modinha, mas não entregou não. Mas Não, ainda não. se a gente não entregar, a gente sabe que o Vini entrega no final. A hora Se do o baú. jogo deixar, né? A hora do baú. Eu acho que ele não tá nem ouvindo. O Vini tá revendo o jogo do Flamengo nesse momento da gravação. Mas ele tá aí. Eu tô ouvindo vocês falando mal de mim aí, hein? Ah, ninguém tá falando mal de você não, filho. Qualquer coisa você ouve depois quando a gente lançar o episódio. Mas vamos lá, galera. Pra gente começar a falar desses pastores modinha, quem são os pastores da moda atualmente, o João Marcos? Eita, logo eu, rapaz. Eu que sou um cara extremamente conhecedor desse meio, né? É porque você Mas separa quem é pastor e quem não é aí na sua pesquisa não, aí. era isso que eu ia começar falando, cara. Pra gente entrar nesse negócio, a gente tem que fazer uma diferenciação de 3 peças que surgem, né, no nosso meio, que são os pastores, são aqueles que cuidam de pessoas, né, alguns estão à frente de ministérios ou de igrejas, e aí a gente tem a figura lá do Vitor Azevedo. Ainda não vou entrar nos méritos das heresias que prega, mas tem o Vitor Azevedo, a gente tem o Rodrigo Bibo também, né, e tem os pregadores, que são os caras que não estão à frente de igreja, eles realmente têm aquela função de só transmitir a palavra, alguns com as suas devidas distorções, pregando um outro evangelho, mas aí nesse caso a gente tem David Leonardo como exemplo, né, de pregador. A gente tem também, alguns dizem que ele é pastor, outros não, eu não vi ele afirmando que era pastor, mas é Vitor Fontana. E aí esse é o outro lado, ele é muito bom, né, na minha opinião. E tem também os palestrantes, são figuras que surgem para fazer palestras e usam a Bíblia como uma ferramenta de fundamentar algumas falas das suas palestras. Dentre eles nós temos o Thiago Brunet, né, que ele está muito ligado à parte de inteligência emocional, está muito próximo daquilo que Augusto Cury vem trabalhando. E tem também o Cláudio Duarte, né, que ele é pastor, mas também E ele faz é um stand-up. palestrante e faz um stand-up muito legal. Muito legal. Esses são alguns pastores modinhos que eu conheço. Né? Mas eu não botei essa pergunta na pauta, mas como que a gente poderia definir um pastor biblicamente? Pastor é quem cuida de gente, né? A gente, sintetizando bem assim, a Bíblia dá algumas características de quem aspira ao ministério, né? Paulo mesmo escreve ao jovem pastor Timóteo premissas que ele deveria reservar na vida dele se ele realmente quisesse permanecer no ministério. Então, quando a gente fala de pastor segundo a Bíblia, primeiro, o pastor é quem cuida de gente. E é muito difícil você cuidar de gente só com programa de TV, né? A gente já chega enfiando o pé na porta aí, porque tem gente que é pastor e é pastor só de televisão, só de rádio. Tem o título, mas biblicamente falando, assim, ali, a ideia bíblica do pastoreio é o cuidado de pessoas, é cuidar do rebanho de Jesus, né? E aí a gente já chega pensando assim, tem muitas pessoas que são pastores, eu não vou entrar no mérito de ser ou não pastor, não faço isso,
Mas quando a gente vai pegar na função, né, no ofício do pastor, tem muitas pessoas que não têm o ofício do pastor, o ofício do ministério. E talvez alguns nomes que a gente pode citar aqui, de repente, não tenham esse ofício, apesar de ter o título. Muito bom. Eu sempre tive problema com isso. Os caras que carregam o título, mas não fazem, né? São conferencistas mundialmente, mas o cara não tem igreja, né? Isso dá alguns problemas aí. Mas muito bom, muito boa explicação do Vini. E vamos continuar falando dos modinhos. Leia, quem são os modinhos aí, na sua opinião? E o que você já viu deles na internet? Gente, eu tava aqui pesquisando do pastor Henrique Vieira. Ele também é modinha, pastor dos famosos, como eu achei ele no Google. Mas enfim, tava só pesquisando pra ver se tinha alguma coisa falando igual, se ele se encaixava nessas divisões que o João fez. Mas ele despontou muito, assim, na internet, né, com um discurso muito do amor. E eu fico muito preocupada com essa questão de tudo em nome do amor, amor, que esse amor, ele tá aceitando de tudo. E algumas poucas falas dele que eu vi, eu até achei interessante, mas muitas eu achei que foi mais assim, falando o que o povo queria ouvir do que o que o povo precisa ouvir, né? Isso aí dele eu já ouvi, eu sou modinha. Então, Leia falou do Henrique Vieira. Fala, Cebola, bem-vindo. Nosso mano Cebola acaba de chegar na gravação. E aí, salve, salve, galera. Tamo aí, né? Como sempre, bagunçando a gravação aí, né? Esse é meu papel aí, eu não estudo nada. Leio livro. Você não tem graça. Mas tamo aí mais uma vez aí. E ajustando as coisas aqui, devagar. Hoje estou todo enrolado. Pô, vai dar certo, mas tá dando, já deu certo. Vai sim. Rapaz, eu vou deixar o Vini falar aí, depois eu vou pensando aqui nos modinhos aqui. Mas tem que falar o nome dos peão, cara? Não, você pode falar sem falar o nome, se você conseguir. Pô, aí você me ajudou muito. Vou falar sem falar o nome. Você pode falar assim, não, aquele cara que usa chapéu, por exemplo. Ah, tá. Beleza. Falou? Não, vamos tentar. Vou passar a bola aí pro Vini aí. Ó, saudações rubro-negras, hein? É nóis. Vai lá, Vini. Tava faltando na gravação, bicho, fazer menção desse time de urubu. Esse episódio vai dar trabalho de editar. Mas deixa a entrada do Cebola. Tem que deixar. Cara, pela primeira vez eu não vou citar nomes. Que isso, cara, você tá irreconhecível. Logo Não, você. É um vai tema que me deixa um pouco desconfortável, né? Porque são pastores também, né? E de alguma forma eles partilham de um ministério, né? Ainda que alguns, como eu disse, talvez não tenham compreendido a ideia do pastoreio, que é cuidar de gente, né? Tem pessoas que hoje a gente tem visto pastores que estão se enveredando para o lado do discurso político, seja para A ou B, sabe? Norte ou Sul, aquele fla-flu, não sei se vocês me entendem, né? E as pessoas esses caras têm esquecido de cuidar de gente, cara. As ovelhas estão como Jesus diz, né? Estão no rebanho como ovelhas sem pastor, sabe? Isso me preocupa muito, assim. Muitos deles, na verdade, eles têm um ministério de internet, de TV, de pregar. Talvez a mensagem que eles pregam chegam até algumas pessoas e, de repente, pode até acalentar o coração de alguém, né? Vocês mesmos disseram aí que alguns até têm pregado mais autoajuda do que Bíblia, né? Isso é verdade. Alguns têm esquecido, né, desse cuidar de gente, né? E cuidar de gente não é com autoajuda. Às vezes, o que a pessoa precisa ouvir não é aquilo que ela quer ouvir, né? Às vezes a pessoa precisa ouvir aquilo que dói, né? Aquilo que machuca, né? E o evangelho, às vezes, ele vem e dói na gente, machuca a gente, mas a gente precisa ouvir, porque é isso que dá a transformação de vida. E alguns desses que estão aí na moda, eles não têm a coragem de pregar esse evangelho que machuca, esse evangelho que dói, né? Esse evangelho que chega enfiando o pé na porta, tá ligado? Então eu fico preocupado. Eu não vou citar nomes porque
eu fico muito desconcertado assim quando a gente vai falar de pastor e tal, porque eu também sou pastor e eu entendo um pouco do sofrimento do ministério. Não sei se esses caras sofrem, como que eles sofrem, não sei a caminhada deles assim fora da TV, fora da rede, entendeu? Mas eu acho que é isso. A gente tem aí uma série de pessoas que têm se enveredado pro lado da política, têm esquecido de pregar a mensagem de Cristo. Outros têm falado uma mensagem de autoajuda que massageia o ego dos ouvintes, mas também não é a mensagem de Cristo. Isso sim me preocupa bastante. Pô, legal aí que, né, o Vini falou aí. Pô, interessante, cara, que eu me interesso muito pelas mensagens. Eu já até falei pro meu pastor que quando a mensagem ela machuca mesmo, quando dói, te revira mesmo, velho, faz você repensar coisas mesmo, né? Eu tenho umas paradas assim, né, meio eu gosto de ler muito a Bíblia e assim, entender entre linhas, né? Eu até falava com a minha esposa quando ela estava preparando, né, a leitura da escola dominical. Eu falei assim, mas pô, se você pensar dessa forma, aí ela fala, pô, não, nunca tinha pensado dessa outra forma, desse jeito. E assim, eu gosto quando os pastores eles pregam e a parada vem arripada mesmo, cara. E isso aí hoje em dia realmente ficou difícil. Hoje, como você falou, né, nós estamos vivendo, né, muitas modinhas. Hoje, se o pastor não fizer uma piadinha, não é um pastor bom. Se não fizer o público rir, se ele não fizer aquele como é o nome aí desse treco aí, essa galera aí que fica se apresentando sozinho. Se o cara não fizer um treinamento de stand-up aí, hoje em dia ele não. É difícil, cara. Difícil. São poucos pastores que eu ouço que mexem com o meu brilho, assim, de eu falar assim, rapaz, esse cara hoje não dá. Tem dia que eu até, se eu ouço, né, principalmente um online aí, eu pego e falo assim, rapaz, hoje não dá pra ficar ouvindo esse cara falar, não. Tá machucando muito, eu vou deixar pra ouvir depois. Mas assim, são coisas boas. E aí você vai no outro pastor lá e tá aquela palhaçadinha, aí aquelas piadinhas mais do mesmo. E aí você vai em outros cultos, aí. Rapaz, e o interessante, eu não sei se vocês já passaram por isso. Uma vez eu tava num congresso, né, e tava esses pastores novos aí, todos da modinha de juventude. Aí tava lá a rodinha, lá tava uns 4, rapaz. Tava o brother David aí, que fez seminário acho que com o Vini. O David, que era missionário, que é missionário, né? Missionário David, que acho que não sei se ele tá na... Sim. O David Leonardo não estudou comigo não, irmão. Não, David não? Não, rapaz, o David. Não, eu sei, o David, ele foi missionário da Junta de Missões Mundiais, isso, mas ele entrou no seminário, eu já tinha saído já. Eu sei que é. Então tá. Rapaz, ele tava na vibe lá comigo e os caras. Aí eu falei assim, poxa, a gente tava precisando de alguém pra pregar pra mim e tal. Aí os caras olharam, rapaz, a agenda pra mim tem que ser com 1 ano de antecedência. Eu falei assim, rapaz, mas eu não perguntei da agenda não. Eu perguntei se você pode, não, só com 1 ano de antecedência. Eu falei, então tá bom. E desse jeito, velho. Hoje a gente vê essa galera toda da modinha. A maioria usa, né? Aí usam até as roupinhas, né, da moda, né? Tem os novinhos usam a roupinha do Arrocha, né? Que andam tão apertadinho que, pelo amor de Deus, velho. Rapaz, os caras andam tão apertadinho que dá. Olha assim, eu falo, rapaz, coisas estão mudando. Na minha época isso não era coisa de Deus, não. Vai lá. A pauta não, interessante isso que o Fabrício falou da questão dos pregadores fazerem stand-up. A gente está indo para uma outra linha, né? Muito relacionado com a linha do worship, que são pastores, pregadores, seguindo a definição que a gente colocou no começo, pastores e pregadores que vão na linha do emocional. Então a palavra ela é tão introspectiva
que leva você a você nem sorrir, né? Você se banha de lágrimas e, infelizmente, às vezes não causa nenhum tipo de arrependimento ou transformação, né? E tem que ter um padzinho no fundo. Pã. Um bumbo importante. Rapaz, eu tenho um ranço, cara. Eu tenho um ranço quando eu vou pregar e o tecladista começa lá atrás a fazer tan. Eu olho pra ele assim, falo, mano, para aí, eu já pode passei por uma parar. situação constrangedora na igreja. Eu fui pregar e o tecladista já foi pro teclado e começou. Eu parei assim no meio da mensagem, irmão, por favor, saia daí. Eu não consigo me concentrar com música. Ele ficou assim, bicho, desnorteado. Não, pior que eu já vi. Eu já vi o João fazer isso. Eu vi. O costume da igreja ter o padzinho lá, o pianozinho lá no final. Eu tava num culto que o João Marcos foi pregar, ele fez isso mesmo. Mandou o cara parar. Mas foi nesse aí, cara. Eu não consigo. Eu fico tentando descobrir qual é a música. Não tem aquele quadro, qual é a música. Pronto, eu fico daquele jeito. Cara, esse cara tá tocando que música, né? Vim para Adoraste. Não, isso aí é usado amor. Não, eu fico tentando descobrir qual é a música e esqueço de pregar. Eu fico assim também. Mas sim, só para concluir, hoje a turma tá indo também para esse outro lado. Em vez de ser pastor da piada, é o pastor do emocional, quer mesmo levar a turma a chorar, né, durante as mensagens. A gente já levantou aí o perfil desse pastor modinha, né? É o cara que ele vai para a linha do emocional, da autoajuda e do stand-up. E a Leia também falou ali do pastor dos famosos, que tem uma agenda, um discurso que vai agradar todo mundo, né? Ele acha que ele é chocolate, ele tem que fazer todo mundo feliz, né? Como diria o Vinícius, ele acha que ele é rosquinha Mabel, tem que fazer todo mundo feliz. Café. Nunca café. serão, jamais serão. Então acho que é café, né? Pois é, então esse é o perfil, o cara do stand-up, né? O cara estiloso, o cara que quer te fazer chorar, o cara que quer te fazer chorar com um padzinho de fundo, da autoajuda, e o cara do Jesus, paz e amor. Esse é basicamente o perfil modinho que faz sucesso atualmente. Vocês concordam comigo? Sim. E ainda acrescento que o Cebola tava falando da roupa, né? A roupinha. As roupas dos caras são iguais, o jeito do cabelo dos caras é iguais, marca de roupa que compra é igual. Então, assim, esteticamente, você bate o olho, você já reconhece que o cara é alguém que gosta de aparecer, é alguém que tá se montando esteticamente para ficar mais bonito no vídeo, para ter uma cena melhor, que ele tá preocupado com a estética dele, que ele quer oferecer um rostinho agradável, um rostinho bonito, uma roupa bonita. João Batista não teria vez nesses púlpitos hoje em dia, né? Não seria. Mas na época dele era famosão, viu? Mas vestimenta, discurso dele não teria chance nesses púlpitos aí. O cara se vestia de pelo. Não, é interessante que são pregadores construídos, né? Eles têm uma equipe de marketing, uma assessoria ali por trás que constrói todo o ambiente. Tá? Não estou dizendo que são todos, né? Todos, né? Tem alguns modinha que eles conseguiram mesmo porque são bons, né? Mas aí já entra na minha próxima pergunta. Todo pastor modinho é ruim? Todo pastor modinho é ruim? Ou tem pastor modinho que é bom? Não, nem todos são ruins. Fala aí, então. Tem falar de pregadores bons, né? Que eu vejo pregadores modinhas que são bons. Ou pastores da moda que também, são bons. Né? A gente tem... Pai, depois que Vini falou, eu fico constrangido a citar tantos nomes, né? Mas como é um elogio que eu estou falando que são bons, né? Então eu posso dizer, no caso, o próprio Iago Martins, que a gente citou no episódio 23, né? Ele é um cara bom. Ele tem uma boa mensagem. Episódio 24. 24, né? Obrigado. O episódio 24, que ele tem uma mensagem boa. Mas o que me fez até deixar de segui-lo no Instagram foi o que ele fazia para a questão de views, né? Mas ele é um cara bom. Ele tem uma mensagem boa. Augusto Nicodemos é o outro pastor. Eu acho que ele não vai gostar de eu estar citando ele como pastor da moda, mas ele é um pastor muito visualizado, né? Isso
Eu entendo que é o da moda porque tem muitas visualizações, tem muito visto e as pessoas dão muito ouvidos, né? Ele é um cara muito bom. Hernandes Dias Lopes também. Dias Lopes. O cara fala pra presbiteriano e pra assembleano, cara. Sim. Esse aí eu vou falar, é um dos caras que você para, ouve uma pregação de 1 hora e pouco, parece que são 15 minutos, cara. Sim. É isso que realmente, assim, prende, né? É um cara que desenvolve a parada, né? Pastor de René Kivitz, Olha, nessa pandemia aí a igreja dele ficou bem famosinha. Eu acho ele bom. Às vezes eu acho que ele tá indo muito pra um lado mais extremista, mas tem hora que ele Humanista, é bom. né? Ele é bem humanista. Tem um que eu esqueci que eu queria citar, porque ele é de uma banda que quase todos, se não for todos nós aqui, gostamos, mas quase todos, que é o Zé Bruno, da banda Resgate. Né? Eu não acho Ele que tá... ele é tão modinho, ele é tão famoso. Não, ele é bastante conhecido, né, pelas redes sociais, e ele tem bastante visualização. É isso que pra mim coloca como sendo modinha, né? Não é modinha, da moda, né? Famoso. E ele tá com um trabalho muito legal de devocionais da pandemia. Eu não sei se ainda tá rolando, mas ele tava no começo da pandemia no Instagram dele. Muito bom, muito bom. E fora também no canal da Casa da Rocha tem mensagens muito boas, né? Ele é um cara que prega bem, que eu recomendo também. Não, legal, vocês falaram bons nomes aí. Pra citar nome aí pra elogiar, eu me sinto confortável, né? Engraçado que de verdade eu passei um tempo onde eu optei por não ouvir alguns pastores aí conhecidos. Eu optei por fazer um período muito prolongado, sabático mesmo, assim, de não ouvir nenhum desses caras, porque eu fiquei chateado com muitos deles, principalmente por conta deles misturarem a mensagem do reino com ideologia política. Vocês citaram alguns nomes aí que fizeram isso, e nomes que eu admirava muito, e a minha admiração reduziu bastante. E olha que eu vi alguns que permearam por ideologia políticas que eu acredito, por exemplo, entendeu? E ainda assim eu quis fazer esse período sabático porque eu acho que o pastor, né, aquele que anuncia a mensagem da cruz, ele precisa entender que o púlpito o dono do púlpito é só um, que é Jesus. Então a mensagem tem que ser de Jesus, né? Vocês falaram bons nomes aí, eu tô voltando agora a ouvir alguns dos que vocês disseram aí, mas eu passei um bom tempo ouvindo caras que não são modinhas porque não tem tanto like, vamos dizer assim, né? Caras aqui do nosso estado mesmo, assim, que eu parei para ouvir, cara, no último ano, assim, a quantidade de sermões que eu vi do Marcelo Aguiar, por exemplo, do Joel Félix, não é porque é meu amigo, mas eu estava até falando aqui do pastor chamado Guto Siqueira, que tem o Spotify lá, que você pode pesquisar lá, tem algumas mensagens, já ouvi também. Esse aí é ruim, nem se compara com os outros nomes que você falou. Top. Esse é top e não é modinha. Então, cara, o que eu fiz, assim? Eu optei por deixar de ouvir. Muitos desses nomes aí que vocês disseram, eu ouvia, né? E eu ouvi ainda outros que hoje, de verdade mesmo, assim, chega a me dar uma certa urticária se falar o nome deles, assim. E eu ouvia lá 15 anos atrás porque o cara tinha uma mensagem bíblica, porque o cara tinha uma mensagem cristocêntrica, por mais que ele tivesse alguns excessos, mas o cara falava de Bíblia, e hoje você vê o cara não fala de Bíblia mais. Então eu optei por, sabe aquele lance de você se retirar? Eu optei por fazer isso, né? Mas eu tava pensando aqui, cara, o Billy Graham foi um pastor modinha, né?
cara lotou estádios aí, Sim, né? E sim. com uma mensagem Sim, muito sim. cristocêntrica, A né? vida toda, né? A vida toda. A vida toda, e ele também teve um lance desse aí de se enveredar meio que pela política também, de ser guru do Aham. presidente, essa parada toda assim e tal, né? Sim. É, Mas aí o John tentam Stott excluir. também foi, velho. O John Stott também foi. Sim. Era tipo Isso. capelão da família real lá. O que eu falar tô de vendo Abraham Kuyper, né? o que eu estou vendo aqui, muitos. Pra você ter ideia, o Billy Graham, não só. Ele tinha tem uma capela dentro lá da Casa Branca lá. Ele realmente, o presidente ia se aconselhar com ele. Não somente esse aí que você falou, mas muitos outros iam se aconselhar com ele, né? E realmente, assim, não é muito falado isso, só pessoas que estudam, procuram saber, que sabem disso aí. O cara, ele tinha uma influência grande, não somente dentro da igreja, mas no meio político, e que isso também acaba, às vezes, muito perigoso. Foi para onde a missão integral, né? Esses pastores aí, muitos também que eu achava muito bom. E tem um deles que eu ouço até hoje, né? E assim, ele pulou fora do barco, né? Quando ele começou a ver esse negócio de misturar política, ele saiu fora, né? Ele é amigo dos caras ainda, mas assim, ele saiu fora, né? Que é o Neil Barreto, que é um cara que eu ouço até hoje, e as mensagens dele são super inspiradoras, né? E assim, é um cara que eu vejo que é fora da curva, pô. O cara veio aqui, já tinha fama no Brasil, assim, quer dizer, entre aspas, né? Só pessoas que gostam de realmente aprofundar nas coisas aí. Pô, aí perguntamos a ele, pô, o que você quer? Você quer sair à noite? Quer ir a algum restaurante? Não sei lá o quê. A galera já tava chorando. Não, tem um lugar aqui que eu posso comer um pastelzinho de vento, caldo de cana. O cara... Ei, Cebola, Que massa. maneiro. Eu lembrei de uma situação que aconteceu recentemente aqui, nesse lance de pandemia. A gente tem 1000 opções de lives, né? Sim. E um belo dia a gente tentou assistir uma live. A gente tentou aqui em casa assistir uma live de um evento gospel, tá bom? Não era música maléfica, tá bom? Aí e aí a gente tentou e Mas assim, gospel pode ter maléfico, viu? não, mas eu vou chegar lá. Aí, cara, entre uma música e outra, ia entrar um mensageiro, né? Uhum. Cara, o cara falou 15 minutos e, mano, o cara, ele tava com a Bíblia na mão, mas ele não leu o texto bíblico, ele não explorou o texto bíblico, ele só dizia coisas para tentar ganhar o emocional das pessoas e para tentar mexer com o ego das pessoas. O Guto não é esse, Guto, fica tranquilo. Qualquer coisa eu solto na hora do baú, se eu me sentir confortável, eu solto. Mas, cara, eu não consegui, mano. Eu não consegui, entendeu? Assim, eu não sou um cara crítico dos críticos, assim, pelo contrário, eu não me considero um teólogo de mão cheia. Mas pro cara prender a minha atenção, ele só precisa ser bíblico, velho. Ele não precisa ser dinâmico, ele não precisa contar muita história. Tudo bem que quando o cara é dinâmico, o João citou o Zé Bruno. Mano, eu vi um sermão do Zé Bruno na Batista da Mata da Praia há uns 3 anos atrás. Cara, o cara foi dinâmico, ao mesmo tempo foi muito bíblico. Que eu saí de lá assim, mano, cara, eu sou um nada, eu sou um ninguém, entendeu? E até hoje eu lembro daquilo porque o sermão que o cara trouxe, assim, a mensagem que o cara trouxe foi tão bíblica que mexeu comigo. Então, assim, cara, quando eu escuto uma mensagem e eu saio achando que eu sou super-herói, mano, tem uma coisa errada, entendeu? Porque a mensagem, ela precisa me confrontar para poder mostrar a minha realidade de que sem Deus eu não sou ninguém e eu preciso sair pior do que eu cheguei, mano. Se eu sair melhor, velho, alguma coisa aí não tá batendo, não. Rapaz, eu tava assistindo a live A live não, né? O bom que eu falei bem assim, que eu gosto de assistir as coisas
né, as lives, tudo aí, o culto, depois que acontece, e aí eu vou lá e começo a cutucar e eu posso adiantar, ou então eu pulo e por aí vai. Aí eu tava assistindo a live do Fernandinho, aí entre uma música e outra, umas 2 ou 3 músicas, aí entrava um pastor e começava a pregar, né? Nessa linha aí de 15, 10 minutos. Aí, rapaz, os pastores entravam e o Papa começava a falar. Eu falei, mas peraí, velho, o cara não vai falar com a Bíblia, a maioria, 90% deles com a Bíblia na mão e tal, e nada de versículo bíblico e sei lá o que. E eu falei, mas rapaz, a gente tá vivendo uma situação bem complicada mesmo, que ou os caras eles falam, né, que você vai superar todas as coisas, que você crê em Deus e não sei lá o que, é vitória pra lá, é vitória pra cá e tal, e acaba não lendo os versículos bíblicos, né, às vezes nem se baseia em versículo bíblico, né, e nesses 10 minutos as coisas acontecem. Você falou aí, eu lembrei de um sermão que eu ouvi de Hernandes Dias Lopes, fui lá ver ele pregar na conferência. Ele abriu a Bíblia, aí ficou longe da Bíblia e começou a recitar os versículos de cor, de cabeça. O cara falou que eu contei uns 40 versículos de cabeça do sermão dele. Eu fiquei assim, caramba, cara, esse cara aí é sinistro, mano, sinistro. É muito feijão com arroz pra chegar nesse nível, né, bicho? É muito cuscuz com ovo também. Não, uma vez eu ouvi uma do Neil também, que ele fez quase a mesma coisa. Aí ele falou, né, pro pessoal abrir a Bíblia na passagem tal lá e deixou a Bíblia aberta e começou. E tá lá pregando quase e falando sobre Deus e tal. Aí quase no final, ó. E para vocês, que ele já tava um pouquinho distante também, ó. No versículo 1, vamos aí, acompanha comigo. E começou, falei, rapaz, é uma dinâmica que esses caras têm, cara, e assim, e a gente sente que, não que as pessoas, os caras da modinha, eles não são estudiosos, porque pra ser um cara da modinha hoje, o cara tem que realmente a malandragem, tem igual, que ser igual a Leia estudioso. falou, né? Tem que ter o marketing, pô. O cara tem que estudar pra fazer o marketing dele, né, Leia? Isso aí, o cara tem que estudar, que não é o cara chegar lá e pronto, vai fazer todo mundo rir, né? Eu só fico assim, chateado porque a oportunidade que o cara tem de realmente, né? Quer dizer, quem fala, né, na verdade é Deus, né? Que toca na pessoa ali, mas é Deus que toca a pessoa, mas a gente realmente fica no querer um pouco mais, né? Mais de Deus, né? Eu queria só fazer uma relação, uma sátira aqui, a relação desses pastores que tem toda uma assessoria de marketing, estudo e tudo, eles são que nem o cantor Durval Lelis, do Asa de Águia, nos shows. Durval Lelis, ele sempre, nos shows, ele construía um personagem. E era o personagem quem conduzia todo o show. Então, ele, como personagem, conduzindo todo o show, ficava muito interessante. E eu vejo que muitos desses caras que estão aí, eles são personagens construídos por uma equipe de marketing, por uns que tratam um cenário, qual é a forma que ele vai pregar, o volume de voz, né, o que vai ter de fundo, o jogo de luz, a roupa que o cara vai vestir, o cabelo que ele vai usar. Isso tudo, então, a gente percebe que hoje em dia alguns desses, vários do que a gente citou o nome aqui, não se enquadram, certo? Só dois, três que a gente citou aqui é que se enquadram nesse perfil, que são personagens, são pessoas que foram construídas para ganhar like. Mas aí, João, eu lembrei, você falou esse negócio aí do cara que é construído pelo marketing, pelo cenário. Eu lembrei da fala de Jesus lá no Sermão do Monte, mais uma referência ao Sermão do Monte, né? Nesse podcast. E Jesus ele fala, não sejam iguais aos hipócritas, ele falando do serviço religioso, da justiça religiosa. Máscara. Isso, então quando ele fala hipócrita lá no grego, ele está falando dessa máscara, né? O hipócrita, historicamente, naquele contexto, era o ator
que ele interpretava um personagem, que ele ia para um palco interpretar um personagem. Então eu acho que encaixa bem esse cara que é montado, esse personagem, no que Jesus chama de hipócrita, né? No cara que finge ser uma coisa que ele não é. Ele fala uma coisa que não está dentro do coração dele, com uma intenção outra, né? Como Jesus fala, ele já recebeu a sua recompensa. Isso aí. Gente, qual pastor ou pregador que não é tão conhecido assim, que não é tão famosinho, ou ele não é tão modinha, que você recomendaria para alguém ouvir uma pregação, uma mensagem? Cara, eu queria indicar alguns amigos meus. O Guto Siqueira, que tem um podcast que é só dele, né, no Spotify. Tá como? É Gustavo Siqueira? Eu não vou falar não. Certo. Só não vai cortar não, viu? Só não vai cortar. Você fala que eu tô falando sério. O pessoal vai Gustavo achar que Siqueira. eu tô pagando vocês aí, cara. Não. Tá não. Não tá pagando não. Certo? É porque é boa mesmo. A mensagem é boa mesmo. Tem dois outros amigos meus. Um que tá remontando o canal dele no YouTube, que é o Marcos Vinícius Freitas. Ele trabalha mais com a parte de música, mas ele é um bom pregador também. Ele é pastor. E ele tá com uns quadros muito legais. E tem um que faz muitos anos que eu ouvi, e quando eu era um pouco mais novo eu gostava muito de ouvi-lo. Por sinal, ele era desses pastores que dizia o texto e recitava de cor enquanto a gente estava lá acompanhando a leitura. Que é Emanuel Shoa. Hoje ele é pastor na PIB de Mauá. Então, se você procurar no canal no YouTube aí, Primeira Igreja Batista de Mauá, né, São Paulo, você vai ouvir as mensagens do pastor Emanuel Shoa. Na época a gente chamava ele de pastor Maninho, mas agora ele tá um cara mais sério, né? Então é pastor Emanuel Shoa. São 3 figuras que eu recomendo. Esqueci de um. Ele é pregador pentecostal, ele é pastor pentecostal, né? A galera que acha que pentecostal não tem teologia, você quer uma teologia pentecostal, procura Gutierrez Siqueira. Gutierrez Siqueira no YouTube. Ele é um cara bom. Tem umas pegadas que a gente pode doutrinariamente não concordar por ser doutrina batista e pentecostal, mas ele é bom. Ele é um cara que apresenta uma boa teologia pentecostal. Eu vou puxar sardinha também para meus pastores e eu quero te recomendar aqui a ouvir as pregações do pastor Marlon. A gente tem um canal da Igreja Batista em Maruípe no YouTube, se inscreve lá. E as pregações dele tem pregações dele, também tem pregações do Guto lá, então você fica à vontade para ouvir os dois. E eu gosto muito da pregação do pastor Marlon porque ela é bem profunda em contextos. Então ele traz contextos históricos, contextos culturais, e a gente consegue entender melhor a profundidade do que aquele texto quer dizer. Eu gosto muito. Se você puder ouvir... Tem uma série lá no YouTube, né, os transtornos, sensacional. Vai lá no YouTube da Igreja Batista em Maruípe e ouve a série dos transtornos. Tem ansiedade, depressão, burnout e um monte de coisa boa. Vamos fazer propaganda do YouTube da igreja? Eu também vou. Eu também vou. Inscreve, hein, gente? Por favor. Não, mas é até bom, porque pastor Eliender e a pastora Ana Elisa, eles têm uma teologia prática muito, muito boa. Então, quem curtir também, procura lá PIBG TV. Vocês vão ver bons pregadores também lá. E eles pregam juntos, o casal. Muito legal. Rapaz, eu vou falar tanto os 2 pastores lá, os irmãos lá de Mata da Praia, os 3, né? Tem o Marcilhão também, o Marcílio e os 2 irmãos lá, o pastor Almir e o pastor Marcelo. Gosto muito também de ouvir o pastor de Monte Sinai, o Celso Varejão. Celso Varejão. Eu sou ruim pra gravar nome, cara. Eu fico olhando pra pessoa assim, rapaz, eu vou lembrar do nome depois de 2 meses. E olha que eu me consulto com o pastor Celso, hein? Então, assim, tem vocês aí, né, cara? Essa galera aí,
Cara, eu gosto de ouvir essas mensagens aí mais rústicas, essa galera que, igual vocês pregam aí, cara. Eu gosto de ouvir vocês pregarem, tem maior satisfação mesmo. Agora, quando... Cara, eu já vejo o cara chegando todo cheio de gracinha, cheio de marra, todo... Ah, velho, sério mesmo, eu não consigo não, tá? Pode ser, Deus, tira esse empecilho de mim, mas eu não consigo não. Quando eu vejo o cara já chegando de óculos escuros, barbichona, calça apertadinha, focando tudo. Ah, não, você, ô Gutão, você tem barbicho de macho. Obrigado. Tem barba de calvinista, rapaz, é diferente. Você tem barba de cabra Não, macho. cara, Né? Isaac já chega me xingando de calvinista e vem João também, não dá certo não, velho. Então, assim, cara, eu não... Velho, eu adoro ouvir a nossa galera, o nosso grupo de amigos mesmo. Não é porque é amigo, não, mas gosto de ouvir e são realmente mensagens que me influenciam, né? Fazem diferença realmente na minha vida, né? E o Neilzão, meu Neilzão, sempre gosto de ouvir. Né? Mas Neil é conhecido, tem que ser os caras mais off. Mais off? Pô, mais off? Pô, mas foram boas as suas sugestões. Sim, eu vou virar, ele vai ser meu psicólogo agora que ele já tá com a cartinha na mão, tal. Tá quase. Então, cara, assim, vocês falaram bons nomes, né? Eu tava aqui refletindo no perigo que a gente tem em fomentar esses pastores da atualidade aí. Pra você ter ideia, ó, a gente tem na história, principalmente na história do protestantismo brasileiro, alguns pastores modinhas que ganharam muita ascensão com um programa de rádio, né? Igual a Leia falou no Panorama. E teve um cara, esse dá para eu citar o nome, que era um excelente pregador. Eu conheço a história... Não é esse não, Guto. Esse cara é bom até, aí. Eu conheço a história desse cara porque o meu TCC quando eu formei no seminário foi uma pesquisa sobre isso, sobre teologia da prosperidade, e tinha um pastor canadense chamado Walter Robert McAllister. Ele veio para o Brasil e ele tinha um programa de rádio, ele pregava muito e as pessoas começaram a ir atrás dele. E ele não pregava nas igrejas, as pessoas queriam vê-lo em loco, assim, e as pessoas não conseguiam, porque ele não pregava na TV, pregava no rádio. E aí ele tinha um programa numa rádio que ele de hora em hora falava sobre vida financeira nesse programa. E aconteceu que na década de 60 ele apareceu na TV Tupi falando algumas coisas, e nesse app aí que a galera tava buscando muito ele sobre vida financeira, ele trouxe do Canadá, né, a ideia que ele já tinha lá, que era uma ideia de teologia da prosperidade, e é a base da teologia da prosperidade que nós temos hoje. É pra você ver como é que é um troço de doido, assim, um perigo que a gente tem daqui a alguns anos, ou algumas décadas. Eu não sei o que esses pastores de hoje aí, eu não sei qual que vai ser o resultado disso, né, no protestantismo brasileiro, né, porque o cara lá, o canadense, ele trouxe uma parada pro Brasil e arrebentou, vamos dizer assim, né, com a gente, né? Hoje O Malafaia, quando tinha bigode, era bom, né, velho? Cara, eu ainda já assisti alguns até no mês passado aí do Malafaia com bigodão, e eu tenho visto alguns antigos, né? Hoje, como eu falei, eu tenho me policiado para assistir muita coisa. Tenho assistido mais pastores aqui do estado. Vocês citaram pastores que eu gosto muito. Marcelo Aguiar, eu já falei. O Joel Félix, eu já falei. O Malafaia, eu já vi até alguns. Até a Lua, uma vez, até ficou brincando. Pô, você tá vendo um troço aí de 15 anos atrás, né? Porque realmente era uma pegada diferente, assim, né? Então, a dica eu acho que são essas aí. Vocês falaram boas dicas, assim. Eu sinceramente, eu não tenho
outras dicas. Eu acho também que você que está ouvindo a gente, você tem o direito de querer ouvir assim os outros caras também, não tem nenhum problema. Mas, cara, tenta ouvir e procurar compreender o que de Bíblia esses caras estão dizendo. Tentem ouvir e procurar examinar de acordo com a Bíblia o que eles estão falando, o que eles estão ensinando, para que depois lá na frente você não se decepcione, sabe, com alguma coisa que você ouviu e pensou que Deus iria fazer para você, sabe, e Deus não tem muito esse compromisso assim, né, não, eu vou te dar um mar de rosas, né, na sua vida. A Bíblia nunca disse isso pra gente, né, como alguns têm pregado por aí. A minha sugestão de cara, de pastor, de pregador que não é tão conhecido é Pastor Geraldo Silva, lá de Minas Gerais, da igreja Caverna de Adulão. O cara muito massa. Professor da Avalanche Missões Urbanas. Tem uma risada muito maneira também. É só lembrar da risada eu começo a rir, bicho. Gente, pra gente finalizar, que vocês diriam para os nossos ouvintes aí, já que a gente levantou esse contexto aí do, como diria o G. Hoffman, do pastor modinha maléfico e do pastor modinha bom, que considerações finais vocês dão aí para encerrar nosso podcast? Assim, o que posso só falar? Quero só fazer uma desculpa, João, só fazer uma consideração aí, que o pastor Juliander, que foi mencionado, supracitado pelo Gustavo na introdução do programa, ele é pastor de juniores e adolescentes da PIB de Itaparica, Vila Velha. Abriu o baú aí, ó. Ele é um cara bom. É um cara bom, só que gostava de Lucinha Barreto na época, não sei se gosta ainda. A minha consideração é que, só para deixar claro, gente, que a gente não quer dizer que você usar um meio de comunicação para divulgar da sua igreja, para você que é pastor, para divulgar suas pregações, seja errado. O que a gente quer, o que eu quero deixar claro, que a gente quer deixar claro aqui, é que não é pecado fazer um marketing bom da sua igreja. Aliás, se você estiver precisando, você pode entrar em contato comigo. Muito bom. Opa! Mas, lembre-se sempre, e eu gosto muito do pessoal da Church.com, da ChurchCom, que eles falam assim, olha, lembre-se de quem você está falando. Você é o porta-voz de quem? Com esse seu marketing você quer atingir o quê? Então a gente está falando de ninguém menos do que Jesus Cristo. Então ele merece que você fale com temor, com tremor. Que quer falar bem, quer se preparar, quer parecer legal no vídeo, quer abusar do marketing para você conseguir chamar mais pessoas. Sim, mas pense sempre no seu objetivo final. Você como pastor, você como quem gosta de ver uma coisa bem feita, uma coisa bem produzida, claro, todo mundo gosta. Mas pense nessa ponta final. Assim como o Vini falou, veja o quanto de Bíblia tem nisso. Ou é só uma coisa linda para você... Nossa, que lugar legal onde eles gravaram, que qualidade show. Nossa, filmado em 4K, não sei o quê. Tá, mas falou de Bíblia? Tá te edificando como um servo de Deus? Tá chegando no propósito, que é falar de Jesus Cristo de verdade? Usar essa ferramenta para evangelização? Tudo bem, se chegou nesse ponto, show de bola. A gente não quer matar ninguém, a gente não quer crucificar nenhuma pessoa. Eu às vezes sinto vontade de matar, né? Pô, quem não sente? A gente quer dizer que às vezes a forma como as pessoas estão fazendo isso tá ficando um pouco errada, tá fugindo. A gente tá querendo divulgar mais a gente, eu sou um bom pastor, eu sou uma boa igreja, do que Jesus Cristo, né? Estude, faça seu marketing bem feito, faça coisas bonitas para serem vistas, para atrair pessoas, porque todo mundo gosta de ver coisas bonitas, mas sempre pensando no seu ponto final, seu objetivo final. Você é porta-voz de Jesus Cristo nessa terra. E quando ele voltar, olha a responsabilidade que você teve na sua mão. Você falou de Cristo corretamente? As pessoas, quando olharam para você,
quando elas viram o seu marketing, quando elas viram você falando, elas viram Jesus Cristo ou elas entenderam errado? Fica aí para sua reflexão, fica aí para reflexão quando você for ouvir esses pastores, se eles têm Bíblia, se eles não têm. Se não tiver, vamos sair fora. Apesar de ser muito lindo, vamos ir atrás de quem tem conteúdo. Eu queria poder falar, mas não tá dando. É sério, quando eu fui abrir aqui o microfone, a Ruth entrou aqui no quarto falando, abriu a porta, eu não posso falar porque a Esté tá dormindo do lado. E aí não dá. Já era, fica pra amanhã, pra próxima. Não, agora eu posso, ela saiu rapidinho. Eu lembrei do texto lá de Atos 17:11. Eu queria encerrar minha palavra com isso. Eu vou ler aqui. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Paulo e Silas estavam pregando em Bereia, e o povo de Bereia, eles iam até a escritura todos os dias para verificar se o que Paulo e Silas estavam pregando na sinagoga realmente condizia com as escrituras. Então, qualquer pregador que a gente ouve, certo, que a gente vai ouvir, que a gente possa examinar as escrituras, que a gente não seja preguiçoso em ouvir e aceitar o que esses pregadores falam como sendo a verdade, a palavra de Deus, mas sim que a gente, antes disso, examine a escritura para ver se de fato o que eles estão falando, o que a gente está falando como pastor, como pregador, realmente condiz com a verdade do Evangelho de Cristo. Eu, além dessas aí de examinar as escrituras, eu fico com aquela parábola, né, aquela pregação que Jesus estava fazendo e os discípulos viraram para ele e falaram, né, dura essas palavras, né, mestre? João 6. Tava pegando na pontinha da costela deles, né, velho? Tava batendo colocado. E aí os caras sentiram, cara. E é isso que eu acho que nós devemos sentir hoje, né? Que realmente o evangelho ele é difícil, cara. Não é fácil, não. Coisas são duras. Quando as coisas chegam para nós, elas chegam pesadas, né? E Deus, ele tá aí para tornar esse nosso fardo leve, né? E é isso aí. A gente tem que ter cuidado aí que a gente ouve com a galera da modinha pra gente não cair na onda, né? E quem cai na onda é levado. O caminho é esse, né? A gente tem a liberdade de ouvir de tudo e reter o que é bom, não é? E a gente tem a Bíblia na nossa mão para poder conferir aquilo que a pessoa está pregando, para poder conferir o discurso, né, que a gente está ouvindo. E a gente tem também o Espírito Santo, né, que é ele que revela a nós, né, ele que ilumina a nossa mente para a gente poder compreender o texto sagrado. E a gente precisa depender disso, né? A gente não pode depender de pessoas para, vamos dizer assim, serem os nossos gurus, né? Para que elas mastiguem a comidinha e deem na nossa boca, né? Senão a gente vai padecer muito com isso. A gente tem a liberdade a gente tem um acesso livre, então acho que a gente pode ir lá e pesquisar e estudar, sabe? E ler um pouco mais. Pode ouvir também algumas pessoas, não tem nenhum problema, desde que a gente consiga observar o que eles estão falando e ver se tem algum parâmetro com aquilo que a verdadeira mensagem, né, a mensagem cristã, né, a mensagem cristocêntrica da Bíblia fala para nós também. Então é isso, galera, a gente chegando no fim. Talvez você chegou aqui achando que ia ser um programa polêmico, a gente ia ficar metendo a lenha nos outros. Mas vontade não faltou. O Espírito Santo constrangeu a gente segurou a língua. E espero que tenha edificado sua vida. E é isso.
Um abraço no seu coração. Um cheiro, beijo galera. no seu coração. Isso aí, espalhe a palavra do podcast, indique para um amigo. Tchau. Tchau, É. tchau. Tchau, tchau. Um beijo no seu coração.